Oi pessoal, tudo bem? Eu quero agradecer aqui publicamente ao trabalho que o André Moré vem executando. De verdade, assim, vem transformando profundamente todas as palestras, todos os conteúdos, tudo que está sendo feito. E o mais interessante, o mapa cabalístico. Em particular, esse trabalho foi muito, mas muito transformador na minha vida, porque me deu uma clareza dos pontos, dos obstáculos, até situações que surgem, né, na nossa vida que a gente não sabe, às vezes, o motivo, o porquê. Então, assim, foi muito, muito importante, tá? E eu recomendo, inclusive, para você que quer ter uma clareza maior das situações, de perceber quais são as influências, não como algo determinístico, mas como uma fonte de informações relevantes para você transformar, ter atenção, observar e retificar aquilo que precisa ser retificado, né? Então, eu agradeço de coração a você, André, todo o seu trabalho, tudo que vem sendo feito, todos os vídeos e principalmente esse mapa que para mim está sendo um deleite para a alma. É algo que, assim, tem detalhes, coisas que são desgostosas, digamos assim, né? Às vezes a sombra não quer olhar para aquilo, mas é muito bom porque a clareza e a luz traz a transformação que a gente precisa para o momento que a gente está vivendo e muitas vezes antecipa coisas que a gente pode se guarnecer, pode se prevenir. É isso aí, agradeço mais uma vez, shalom a todos, um abraço. Ó, missionários messiânicos argumentam que o Salmo 22 é uma profecia clara sobre a crucificação de Jesus. Eles não entendem como os judeus leem esses salmos e continuarão a rejeitar os fatos. A solução é simples, basta ler o verso no original e traduzir corretamente. Vamos começar com a tradução original em hebraico. Ki sa vavoni kelavim adat meraim hakifuni be Kari, Yadai Veraglai. Veja, então, aqui está escrito, né, como um bando de malfeitores me rodeiam, como um leão cai em minhas mãos e meus pés. É o que está escrito aqui. Então, o leão, a palavra que é destacada, a palavra leão, que esse, né, é o assunto aqui. No Salmo do rei Davi, ele relata uma constante batalha contra os seus inimigos. O rei Davi passou a maior parte da sua vida sendo perseguido por inimigos e lutando guerras de Israel. Por isso, quando desejou construir o templo em Jerusalém, Deus não deixou por ele ser um homem de guerra e com muito sangue em suas mãos. Deus, então, prometeu que seu filho, o rei Salomão, terá um reinado de paz e construiria o templo em seu lugar. Nesse capítulo, o rei Davi descreve seus inimigos como animais ferozes, sempre cercando e tentando destruí-los. Veja como o verso no mesmo salmo fala sobre isso. Ele diz, além dos leões, né, eles também falam, olha, muitos touros me cercam, fortes de Baxã me rodearam, abriram contra mim suas bocas como um leão e despedaça e ruge. Isso também vai estar no mesmo Terrilim, 22, no 13 e 14, ou na versão cristã 12 e 13, porque eles também fizeram favor de mudarem os versículos. Eu acredito que eles tiraram alguns versículos da Torá, por isso que
sempre vai bater essa diferença, né, de um versículo. Em algum lugar ali, eles mexeram em algum versículo, tiraram do lugar, e aí quer dizer, se ele tira vamos lá, de Devarim, um versículo, ou de qualquer livro, ou de qualquer parte da Torá, eles vão fazer uma confusão espiritual ali. Outro fato é que existem Bíblias, né, o Terrilim termina no Terrilim 150, mas existem versões católicas, não sei se a gente fala sobre isso ainda hoje, que que agregaram um Terrilim a mais. Então vai ter lá o Terrilim 151. Então é natural isso aí que eles fizeram. Então veja, o que diz aqui, ó? Livra minha alma da espada, minha predileta do cão, na minha predileta da força do cão, ou seja, a minha direita, salva-me da boca do leão, se ouviste-me das pontas, ouviste-me das pontas dos bois selvagens, ou seja, dos chifres, Salmo 22, 21, 22, né, na versão cristã, 20, 21, quer dizer, o Salmo está falando dessas questões de animais, de leão, etc., tanto é que a palavra caare, né, é repetida várias vezes. Apesar das traduções cristãs concordarem com a tradução, outros versos, né, eles concordaram com tudo. Mas veja o que eles fizeram no verso 17 desse capítulo de 22, do Serlim 22, ou no 16 da versão cristã. Pois me rodeiam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpansaram minhas mãos e os pés. Salmo 22, 16. A versão cristã, a palavra Kaari, que é leão, não é? Que significa como um leão, eles alteram e colocam transpassaram. Eles mudaram lá, tá vendo? Por isso, se eu analisar essa passagem, a pessoa tem que ter cuidado. A Ari aqui, ó, é leão. A palavra Ari é leão. Não tem nada a ver com transpassaram. A ideia mostra como as suas mãos e pés foram transpassados durante a crucificação. Obviamente, a tradução está adulterada, e a mesma visão cristã da Bíblia confirma isso. Basta ler Isaías 38:13 na versão cristã mesmo, ver como eles traduzem corretamente a palavra care. Esperei com paciência até de madrugada como um leão, veja, caare, e quebrou todos os meus ossos desde a manhã até a noite. Me acabarás. Isaías 38:12. Vamos olhar aqui, só para a gente achar a palavra que a gente está discutindo, e a gente vê aí a mentira desses irmãozinhos, né? Então, veja, Isaías, infelizmente, vai levar a vida, a alma de muita gente por Guerrinon, né? 38, infelizmente. Vamos fazer o quê, né? É o Masal. Veja, minha morada foi arrancada, removida de mim, como uma tenda de pastores, minha vida está enrolada como cortada de um zumbido, somente do amanhecer. Aí, aqui vai estar no 13, né? Existe essa mudança aí, ó. Tiviti ed boker, kaari, tá vendo? Então, ó, como o mesmo terrilim, né? A gente vai ter aqui no terrilim 22. Olha, a gente está lendo, a gente vai fazer a comparação agora, mesmo que vocês não consigam entender o hebraico completamente, mas vocês podem fazer essas análises pequenas nas palavras. E o povo de Israel, ele guardou isso sob pena de morte, sendo perseguido, não é, pelos cristãos que queriam, porque queriam matá-los, porque eles não aceitavam. Lógico que não. Então, veja, deixa eu achar só a palavra aqui. Deixa eu ver aqui, só conferir, gente, para ver o versículo aqui que a gente está vendo. Isaías 38:13 e aqui o 16, 17 a 16. Então, um pouquinho mais abaixo. Está aqui, olha. Deixa eu... Aqui, tem que estar aqui, né? Está aqui a palavra Kaare, tá vendo?
Ka'ari, como leão, ó, tá bem claro aqui a palavra Ari e a palavra Yadaimon. Então, veja, eles vão traduzir essa parte aqui do Terlim, do Salmo 22 como me transpassaram as mãos, né? Me transpassaram, mas aqui a palavra não é transpassaram, é a ideia de leão. Eles fazem uma comparação com o livro de Isaías 38, que foi-se como leão, quer dizer, eles trocam como eles querem a Torá, eles fazem o que eles querem, veja, e aí eles trocam, né, a questão aqui em relação à mão para transpassar as minhas mãos. Então, por isso é que eles chamam a gente para a atenção de Isaías 38:13, porque, na verdade, agora que no 13, 38:13, eles vão traduzir a palavra Ari certo, né, Ka'ari certo, né? E veja, enrolando com seus problemas missionários messiânicos, Moshe Rossi, em seu livro Yeshua, Jesus, página 45:6, dá a seguinte explicação. Podemos, provavelmente, entender melhor o que aconteceu quando percebemos que o hebraico, a frase transpassaram é ka'arur, tá vendo? Eles vão inventar, não tem nada de ka'arur lá, enquanto como leão, ka'ari, com yud no final, as palavras são idênticas, exceto que transpassado termina com a letra Vav, hebraico, e leão com Yud. Vav e Yud são semelhantes na forma e um escriba pode facilmente ter mudado, olha isso, gente, ele pode ter mudado o texto, escrevendo um Yud errado e não anexar uma linha decente vertical, de forma que ele se tornava um Vav, tá vendo? Então, olha, e quando você vai conversar com cristãos, eles creem tanto no Novo Testamento, porque a eles foi oferecido aqui o Novo Testamento. Tanto é que quando a gente fez as aulas ontem, na proposta de Marcião, é que o Deus do Novo Testamento era ruim e que o Deus do Novo Testamento agora era bom. E que deveria se anular o Velho Testamento em questão do Novo Testamento. Eles queriam fazer isso, né? A força do mal, ela queria fazer isso, mas não conseguiram. Veja, é mais fácil culpar os manuscritos originais do que admitir que eles adulteraram a tradução. Outro ponto importante é a palavra caru não existe em hebraico bíblico. O que eles queriam encontrar era a palavra cru, né? Cru, né? Sem a letra Aleph. Não existe, erraram mais uma vez, entendeu? Então, não tem a letra Aleph aqui no meio. Sem a letra Aleph, que significa cavar ou minar, e não perfurar ou transpassar. Né? Não significa cavar ou minar e não perfurar ou transpassar. Mais uma vez, eles erraram. Não existe essa palavra no Taná. Mas, além do significado não ser igual, eles teriam que alegar que só a escriba errou colocando um iud ao invés de um vav. Então, a ideia aqui é essa. Ele colocou um iud ao invés de um vav. Sempre a culpa é do erro, até mesmo do Taná. Olha, mas que ele também escreveu uma letra a mais, o Aleph. E aí, quer dizer, ele teria que alegar também isso, né? Aí, né? Mas aí o erro já não fica tão inocente assim, né? Eu acho que seus leitores não iam cair nessa. Preste atenção na verdadeira mensagem do Salmo 22. Apesar de nossos inimigos nos cercarem, nos perseguirem, mesmo que nossos sofrimentos nos façam pensar que Deus está longe de nós, sabe que Ele está perto e ouve a nossa voz. Pois não menosprezou, nem repudiou o sofrimento do aflito, não escondeu dele o seu rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. Terrilim 22 e 23. E todos os nossos problemas vão desaparecer e todo ódio contra nós será removido, contra o pessoal as pessoas da Torá. Os pobres comerão até ficarem satisfeitos da Torá, aqueles que buscam o eterno louvarão, que vocês tenham vida longa. Todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o eterno, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele, pois o eterno é o reino e ele governa as nações. Para o Hashem, amém. Né? Todarabá, aquele que é, que era e há de ser. Todo-Poderoso Deus de Israel, Baruch Hashem.